O currículo encanta. Esse é o problema. Aí, muitas das vezes, o líder, né, o RH, enfim, contrata o currículo, mas esquece que por trás daquele papel tem alguém, um ser humano. Nossa, essa pessoa se formou em tal universidade, a melhor top do Brasil, né? Nossa, trabalhou naquela consultoria, naquela empresa que é maravilhosa. Pô, contrata, contratação certa. Quem disse? Né? Quem disse que essa pessoa combina com nossas crenças, nossos valores, nossa missão, como você muito bem disse, sabe, Lucas? Nosso propósito. Seja muito bem-vindo ao Motivecast. Eu sou o Lucas Vieira e ao meu lado eu tenho meu parceiro, Lucas Lopes. E o nosso objetivo com esse podcast é te ajudar a evoluir nos pilares mais importantes da tua vida: profissional, social, familiar e intelectual. Você está precisando dar uma evoluída nesses pilares? É aqui que você vai encontrar as respostas para essas perguntas. E hoje nós temos um convidado ilustre, parceiro nosso, amigo. Ele é sócio-diretor da YouLeader, embaixador do Gift Work, conceito cunhado pela Great Place to Work, em que atua desde 2011. Em 2018, levou uma mensagem inspiradora para milhares de pessoas no TEDx São Paulo e em 2001 escreveu e lançou o livro, este livro aqui, Great Leader to Work, como os melhores líderes constroem as melhores empresas para trabalhar. O nome dele é Cauê Oliveira. Cauê, seja bem-vindo. Obrigado, gente. Valeu, obrigado Cauê. aí pelo convite. Aqui fica fácil, né? Só chamar Lucas, os dois olham, né? Exatamente, Já já tá tá no até no plural. Já tá no plural. Maravilha. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês mais uma vez aqui, viu? Valeu. Obrigado. Você tem aquela pergunta mágica no começo dos podcasts para Eu fazer? sempre faço uma pergunta para os Opa. nossos convidados. É a pergunta que abre e eu queria saber a sua visão em relação a isso. Por que você acredita que as empresas te contratam para palestrar? É a primeira vez que me perguntam isso. Apesar das empresas me contratarem para palestrar, né? Eu acho, assim, tem uma coisa que eu percebo em palestras, enfim, até mesmo quando eu assisto lá como espectador, que é você encontrar algo muito genuíno naquela pessoa que tá falando, né? Algo que ela fala de dentro pra fora, que não foi um decoreba, que ela decorou algum tema, um assunto, que foi lá e falou, mas por alguma vivência, por algo que ela realmente acredita. Eu acho que me contratam porque me veem que eu acredito nesse tema que falo, né? De liderança, gestão de pessoas, melhores empresas para trabalhar. Não só acredito, mas também vivo isso, né? Vivo isso no dia a dia. Uma pergunta que as pessoas sempre falam pra gente, perguntam é: e no Great Place to Work? Vocês têm um Great Place to Work, né? Vocês têm um bom lugar para trabalhar? E a resposta pra mim, é claro que é uma resposta individual, né? Pra mim é sim. Eu acho que a gente vive esses preceitos que a gente prega nas empresas. E eu acho que o brilho no olho em si fala por si só, assim, a gente acredita muito, e as pessoas falam isso muito pra mim, assim, muito modéstia à parte, agora, já que a sua pergunta é meio, tem que tirar a modéstia de lado, né? Fala, poxa, eu vejo que você acredita no que você fala, né? Eu acho que isso é importante pra se contratar uma palestra e pra me contratar, como a sua pergunta aí, né? Com certeza. E, Cauê, eu acredito demais, a gente tem isso como uma cultura lá na Motive, que o que a gente é na vida profissional é apenas um transbordado que a gente é na vida pessoal. É como você acabou de falar, né? Eu acredito nisso e as pessoas enxergam isso. Talvez seja por isso que elas me contratam. E eu acho que o nosso assunto hoje sobre liderança, a gente vai falar muito sobre isso, sobre como liderança não é só um cargo, mas é tipo algo que transborda de alguém que já tem tendências a ser líder. E quem não é líder, como desenvolver isso? A gente vai falar sobre tudo isso. Mas antes da gente falar sobre esse tema específico, para quem ainda não conhece a GPTW, o que é a Great Place to Work? Legal, Great Place to Work é uma empresa multinacional, né? Uma consultoria multinacional, surgiu nos Estados Unidos no finalzinho da década de 80, comecinho de 90, então está mais de 30 anos aí no mercado. Hoje nós somos uma empresa mundial, estamos em mais de 109 países ao redor do mundo. Como curiosidade, o Brasil foi o primeiro país fora dos Estados Unidos, então a primeira filial saindo dos Estados Unidos veio para o Brasil. Então nós estamos aqui no Brasil desde 97. E o principal produto, vamos dizer assim, do Great Place to Work é o famoso ranking das melhores empresas para trabalhar, né? A gente tem o ranking nacional, rankings setoriais, então as melhores empresas da saúde. Anteontem mesmo a gente premiou as melhores empresas do ramo do varejo para trabalhar e por aí vai, né? Então muitos nos conhecem por esse lado. E além do Great Place to Work, nós temos todo um ecossistema que ajuda, né, que suporta o GPTW para ajudar essas empresas a se consolidarem como ótimos ambientes de trabalho.
E a gente chama esse ecossistema de Great People, né? Então a gente sai um pouco só do place para falar das pessoas também. Que legal. Né? E aí o líder, que é a empresa a qual eu faço parte como sócio-diretor, ela está dentro do Great People. Então eu saí do Great Place to Work para migrar para a vizinha, né? Que está colada ali, né? Que é o ecossistema Great People. E o líder trabalha com essa parte de palestras, treinamentos, workshops, academias de liderança, para ajudar tudo que essa parte de educação corporativa, para gestores, gestoras, mas também para colaboradores. Porque, como você muito bem disse, liderança é uma postura de vida, não é apenas um cargo ou uma cadeira que se senta, né? Muito bom. Bom demais. Eu vi a gente falando aqui agora na sua apresentação, e você foi um dos fundadores dessa nova empresa, né? E a dúvida que ficou pra gente era, será que o Cauê ainda é membro da Great Place to Work ou não? Como é que tá essa situação aí? Oficialmente, não. De coração, sim. Né? Oficialmente não, assim, a minha assinatura hoje é com a YouLeader, ou seja, o sócio-diretor, então tenho parte da empresa, mas os sócios majoritários da YouLeader são os CEOs, né, que estão juntos no GPTW desde o início, então José Tolov e o Rui Shiozawa, então eles fazem parte, como eu disse, nós somos uma empresa parceira, assim que a gente se coloca, né, com o Great Place to Work. Então a gente tem acesso a todos os conteúdos do GPTW, a gente se suporta, né, se dá o suporte uma para outra. Muitas das vezes os clientes do Great Place to Work são os clientes da YouLeader. Então a empresa vai lá e, por exemplo, faz a pesquisa com o GPTW. Puxa, não fomos certificados, não fomos premiados. Vamos analisar, vamos ver quais são os pontos bons, né, os pontos que não foram tão bons através da consultoria, que também é uma outra empresa da Great People, que a chama de The Consulting, que é a parte que faz toda essa consultoria. E eles avaliam e falam, olha, aqui vocês têm um problema, um gap de liderança. E para isso nós temos uma empresa no nosso ecossistema que pode ajudar vocês, pode contribuir, que é a YouLeader, né? Um outro exemplo, quer ver? Nós temos hoje na Great People uma outra empresa que trata um tema muito sensível nos tempos de hoje, que é a saúde mental e emocional. Né? Principalmente na pandemia, isso emergiu muito forte. Então surgiu uma empresa chamada Jungle. Então, vocês estão aqui com uma questão, os colaboradores estão reclamando muito da saúde emocional, saúde mental. Aí a Jungle pode dar esse suporte e, né, atuar como contratada dessa empresa cliente. Uma curiosidade, eu não sei se tem um motivo para isso, mas eu tô vendo que os nomes, eles fazem muito sentido com o que vocês fazem. Então, GPTW já diz ali praticamente o que vocês fazem. Great Leader to Work também. E a Jungle? Agora eu fiquei curioso. Tem uma história engraçada do nome da Jungle, porque muitas das vezes as pessoas imaginam que essa história de saúde mental, saúde emocional tem muito a ver com abraçar árvore, sabe? E a árvore tem a ver com esse jungle, com a floresta. Sim. Então eles colocaram até o nome deles como Jungle, mas justamente para fazer uma brincadeira oposta. Porque ali tem muito... Aliás, inclusive os CEOs e fundadores da Jungle são médicos, né? Caramba. Da área da psiquiatria, da área da psicologia. Então eles não estão ali só para vamos abraçar a árvore. Então tem um sistema muito científico por trás do trabalho da Jungle, que é espetacular. A empresa está crescendo muito também no nosso ecossistema. Muito legal. Isso aí foi bacana. Sacada. A gente entrando no nosso tema central, eu queria saber de você as experiências mais fortes que você presenciou em todos esses anos de acompanhamentos, em todos esses anos de consultoria, em todas as conversas que você teve sobre pessoas, relacionamentos entre lideranças, liderados, experiências que te marcaram assim de uma forma absurda. Legal. E engraçado, né? Porque às vezes a gente fala assim, as experiências que mais marcaram, o pessoal fica pensando, ele vai falar de uma coisa gigantesca, né? Mas o que eu mais percebo, inclusive esse é um conceito que também tem no GPW, que a gente chama de gift work, que são presentes singelos, simples, mas que fazem grande diferença para a vida do outro. É que as coisas mais interessantes que eu já vi foram as mais simples de todas. Mas o que tem uma frase que cunha o gift work, que é: não é apenas o que você vai fazer, mas é a maneira como você vai fazer. Né? Então não é apenas dar feedback, que é importante, é como você vai dar o feedback. Não é apenas demitir alguém, é como você vai demitir esse alguém. Então por aí a gente começa a ver histórias super legais. Uma das que eu mais gosto de contar é a história de uma líder que trabalha com a gente no GPTW, já está quase 18 anos trabalhando com a gente. Uma das melhores líderes que eu já conheço. Caramba. O nome dela é Mariana, tá? Mariana Araújo. Por que ela é uma das melhores líderes que eu já conheço? Sabe aquela pessoa que quando você entra na empresa, ela olha pro seu olho e sabe se você tá bem ou se tá mal naquele dia? Essa é uma das grandes características dela. Ela tem uma sensibilidade humana muito rara. Para mim, é uma das melhores líderes. E muitas empresas chamam essas pessoas de tia do café.
né? De servente, Verdade. de copeira. Ela realmente, esse é o trabalho, né? Talvez na carteira de trabalho dela seja lá servente, copeira. Mas ela vai muito mais do que isso. Então, talvez a pessoa que tá me ouvindo agora fala, Mariana, uma grande líder, já pensou, sei lá, nossa, deve ser diretora da É isso que eu empresa, pensei. não foi? Você pensou, Lucas? É isso. Aí daqui a pouco eu falo, não, ela é a tia do café, pera lá, né? O que ele tá querendo dizer com isso? Porque liderança tem a ver com essa simplicidade humana. Então ela olha pra você, sabe que você não tá legal e vai te oferecer aquele chá que você gosta, sabe? E vai dar um abraço, vai dar um calor humano. E aí teve uma história muito engraçada e emocionante, alguns anos atrás, ela via sempre a gente com aqueles famosos, hoje até tá fora de moda, né? Cartão de visita. Então vinha o cliente, a gente, olha, tá aqui meu cartão de visita, entra em contato comigo, me manda um e-mail, me telefona e tal. Ela ficava sempre olhando assim, teve um dia que alguém, não sei quem teve essa ideia que foi magistral, que foi, poxa, a gente chama ela de Maroca, né, Mariana? A gente chama carinhosamente de Maroca. Pô, a Maroca é uma das que melhor faz relacionamento com o cliente, né? Quando o cliente chega aqui no nosso escritório, ela que recebe, ela que oferece uma fruta, oferece um café, com aquele sorriso maravilhoso dela. Ela devia também ter cartão de visita, né? Ela devia entregar os cartões para esse pessoal. E aí, beleza, como que a gente vai... Lembra que eu falei, não é apenas o que você faz, mas como você faz? Então a gente pensou, como que a gente vai entregar esses cartões de visitas? Aí corta para essa cena. O Rui, nosso CEO, estava apresentando a reunião mensal com os dados, indicadores da empresa, como que estavam indo, os projetos, e ela participa dessa reunião, não para servir café, mas realmente para assistir, pois ela é uma colaboradora, né? Legal. A gente chama de grater, né? Ela é uma grater, trabalha lá com a gente. Daqui a pouco ele para a reunião e fala, para tudo, gente, eu quero mostrar um vídeo importante para vocês. Quando ele coloca esse vídeo, nada mais é do que a família da Maroca. Né? Tipo o arquivo confidencial do Faustão. Ali em cena, assim, falando de como que ela era uma grande líder, uma grande mulher. Então, obviamente, aquela emoção total na sala, né? Um monte de gente chorando. Quando o vídeo acaba, a luz se acende, abre a porta da sala da reunião. Quem é que tá do outro lado da porta? A família. Que veio realmente presencialmente lá para dar um abraço nela. Eu nunca esqueço que o netinho dela veio carregando uma caixinha de presente com um laço de fita, né? Entregou pra vovó Maroca, né? Quando ela abre aquela caixinha, o que estavam lá dentro? Os cartões de dela. visita. Escrito Mariana Araújo e embaixo, o que tá escrito geralmente do cartão de visita, do seu nome? O cargo. O cargo, a sua posição. Ela leu Mariana Araújo, madrinha do bem-estar. Caramba, que legal. Eu me arrepio. Como você fala, né? Como você faz. Exato, eu como. Então, assim, ela se sente realmente a madrinha do bem-estar, não sente a copeira ou a servente. E eu corto pra cena da pandemia. Porque quando veio a pandemia, o trabalho dela é essencialmente presencial. Servir café, limpar o lugar, né? Tá lá na Copa. E aí a gente foi todo mundo trabalhar em casa, né? Por muito tempo. E aí como que faz, gente? Como é que a gente mantém o trabalho dela? Se ela fosse copeira, talvez o que aconteceria seria o quê? Desligamento, né? Mas ela vai muito além disso. Ela é madrinha do bem-estar. Sabe o que ela tá fazendo, gente? O quê? Toda semana ela manda vídeos de bem-estar pra todo mundo no nosso grupo de WhatsApp. Caramba. Ensinando a fazer suco verde. Outro dia ela tava correndo na esteira assim, e aí, gente, já fiz meu exercício físico hoje. Vocês já fizeram? Que né? legal. Então, assim, ela incorporou essa história do bem-estar pra vida dela, né? E ela trabalha de home office, levando o bem-estar pra gente. Essa Caramba, isso é dela. muito curioso. Eu nunca ouvi falar disso. Eu Ela também, que lembra os nunca tinha aniversariantes ouvido falar disso, todo não. dia, né? A gente tá crescendo muito, então praticamente toda semana tem aniversariante. Ela manda os aniversariantes, ela manda os recadinhos, ela manda Legal. pra gente se cuidar da nossa saúde. Então, essa é a posição O dela trabalho hoje. dela é feliz, ela fica com a melhor parte melhor da empresa, parte. fazer todo mundo feliz. É, exato. Mas o legal é que ela só tá fazendo isso porque ela era isso. A essência dela. E eu vou mais um pouco além, tá? Sabe, Lucas? Eu acho também porque ela é tratada dessa maneira. E eu acredito muito nisso, nas melhores empresas para trabalhar. Tem aquele preceito que é uma lei mundial, né? Uma lei milenar, que é a lei do retorno. Vocês acreditam na lei do retorno? Que vai e Sim, volta? sem não? dúvida. Que você planta, você colhe, né? Então, como a gente trata ela de uma forma muito especial, muito calorosa, muito humana, o que ela quer retribuir pra gente? Esse calor humano, essa proximidade, esse trabalho em equipe e por aí vai. Isso não funciona só com a Maroca, funciona com absolutamente todas as pessoas que a gente tem na empresa. E por isso que a gente tem crescido tanto, a gente tem aberto tantas outras organizações, né, no ecossistema, tem sido sucesso. E essa não é uma fórmula que a gente inventou. A gente simplesmente viu que isso funciona nas melhores empresas para trabalhar, vamos trazer para dentro de casa, né? Viver aquilo que a gente prega. Como diz um palestrante amigo nosso, que ele fala assim, eu odeio quando as pessoas falam que casa de ferreiro, espeto de pau. Não! Casa de ferreiro e espeto tem que ser de ferro. Exato. E isso aí é uma prova, né, Lucas? É, porque vocês fazem lá o que vocês recomendam que seja Exato. feito nas grandes empresas. Seria uma grande incoerência, né? Exato. E aí, só pra fechar a história da Maroca, a história dela é longuíssima, dá um podcast inteiro. Você sabe onde ela estava em junho do ano passado?
Onde ela estava em junho do ano passado? Em Paris. Ela foi comemorar os 15 anos de casa, que a gente tem essa prática, que quando você faz 15 anos de casa, ela já estava um pouquinho atrasada por causa da pandemia, então ela já tinha um pouquinho mais de 15 anos, mas aí foram lá as pessoas e ela era uma delas, né? Uhum. Então tem a foto dela lá em Paris, podia levar o acompanhante, ela levou aquele netinho que eu falei, né? O Vitor. Que legal. E a história é muito legal, né? Então, assim, histórias fora da curva, né? Então, claro, ir para Paris é uma coisa muito grandiosa, mas essa simplicidade de entregar um cartão de visitas, eu acho que é o que Faz marca toda a diferença. muito mais. Mas fica a dica aí, quando eu fizer 15 anos da Motiva. Foi boa, viu, Cauê? Pode ir pra Paris, Aparecida do Norte. É essa Paris que ele vai rezar um texto lá. Muito bom. Ó, eu adoro esse assunto. Eu fico arrepiado toda vez que você vai contando história, porque eu gosto muito de falar sobre isso. Sim. E eu acredito muito nas leis universais. Por exemplo, você falou plantar e colher é uma lei universal. Uma outra lei universal é o poder do ambiente. Uhum. Você tem grande probabilidade de se tornar aquilo que o seu ambiente é. É verdade. E se é um ambiente tóxico, você aumenta a sua chance de ser tóxico. Se é um ambiente feliz, você aumenta a possibilidade de ser feliz. Uma outra lei universal é o fato de que talvez não exista vida profissional, vida pessoal. Você é um transbordar, né, daquilo que você é pessoalmente lá. Se você é preguiçoso em casa, com tudo que você faz, você vai ser lá no seu trabalho também. Então, uma coisa acaba ligando a outra. Então, por exemplo, se eu sou um bom líder, no meu trabalho eu tendo a ser um bom líder também. E se aquele ambiente de trabalho proporciona a evolução dessa minha liderança, eu vou ser cada vez melhor líder. Se ele me poda, eu vou ser um líder ruim, ou eu vou deixar de ter a habilidade que às vezes eu já tinha. Então eu queria entender se você enxerga essa conexão nesse trabalho, de repente faz parte da cultura da GPTW, ou sei lá, tem algum estudo que fale sobre isso, mas parece ser algo construído, tipo, parece que algo, todo esse formato de trabalho que vocês enxergam nas outras empresas, que vocês enxergam na empresa de vocês, parece algo muito arquitetado, mas quando a gente olha por trás, existe essa questão de lei universal, tipo, do plantar e colher, do ambiente e como isso influencia. Tem algum estudo que fala sobre isso? Vocês enxergam dessa forma também? Como que você vê isso? Tem uma coisa muito engraçada, assim, né? Que é a gente fala muito isso, eu até coloquei isso no livro, quando a gente fala de liderança, que a equipe, muitas das vezes, é espelho do comportamento que o líder tem, né? Então, quando a gente faz a pesquisa, né? O GPTW faz a pesquisa, a gente olha os resultados ruins, e a gente vai lá e fala assim pro RH, né? Que geralmente é quem contrata a pesquisa, fala, olha, a área vou inventar aqui, a área do marketing não tá legal. Aí o RH fala, claro, já sabemos por quê, né? Por causa daquele líder, não sei o quê. Então, ele não é muito... A gente não redescobriu a roda ali, entendeu? Então, é uma coisa meio que... Uma coisa explicando a outra. E quando você fala realmente da história da trabalho e vida pessoal, antes aí, principalmente antes da pandemia, falava-se muito disso. O equilíbrio da vida pessoal e profissional, né? Só que quando a gente fala de equilíbrio, a gente lembra uma balança, não é? Um equilíbrio. De um lado, de um prato da balança, a gente tem a vida pessoal e o outro prato, a vida profissional. Esse equilíbrio ainda insiste em dizer que a vida ela tem dois lados, né? Pessoal e profissional. A pandemia veio para fazer o quê? A integração da vida pessoal e profissional. Então, hoje, as empresas mais modernas que eu conheço nesse tema, elas fazem o trabalho de integração de vida pessoal e profissional, não só de equilíbrio da vida, né? E aí teve até uma coisa que eu escrevi no livro que foi assim, quando você tá lá numa reunião em casa, né, e o seu filho aparece na reunião, seu filho pequeno sobe no colo e tudo mais, não é ele que tá invadindo a reunião da empresa, é a empresa que invadiu a casa onde ele mora, né? Então a gente tem que lembrar disso. E infelizmente as empresas e lideranças ainda não estão tão maduras, algumas sim, outras não, para entender que existe essa mescla. E ela sempre existiu, na verdade. Mesmo na época da Revolução Industrial, não existia uma forma de você... eu entro na empresa, eu desligo quem eu sou como pessoa, né? E quando eu vou embora da empresa, eu desligo quem eu sou como profissional. Seu pensamento multiverso. Tipo botãozinho, sabe? Assim, nós somos... multiverso, né? Você tá no ambiente que não é seu outro universo paralelo. Não, você tá no mesmo universo. E eu falo isso muito pros líderes e colaboradores quando eu dou palestra e treinamento. Eu falo assim, lembre-se que quando você sai da catraca da empresa para fora, você continua representando a empresa. Né? Nas suas redes sociais, na sua vida pessoal, no trânsito, né? Então, você tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Tem uma história engraçada. Tem até um amigo que o pai dele é CEO e proprietário de uma grande empresa farmacêutica, né? E aí disse que o motorista estava levando ele para a empresa e de repente teve um motoboy lá, um motoqueiro que fechou, ele deu um xingo, gritou, não sei o quê.
De repente, onde é que esse motoboy entra? Na mesma empresa a qual ele era dono. Caraca. Ou seja, será que só por causa que ele entrou na empresa, agora ele não é mais aquele motoboy que xingou e foi mal educado, né? Uhum. Obviamente, vocês já imaginam qual foi a consequência dessa atitude, né? Então, assim, a gente não pode esquecer que a vida não é tão separada assim. Claro que tem limites, normal, senão também a gente só trabalha ou só vive. Tem que ter essa separação leve, mas no fim das contas, a gente tem que entender que nós somos um ser único e integral. Uhum. Isso é importante a gente frisar porque a maioria das pessoas, quanto ser humano, ainda insiste em querer separar essas duas coisas como se fossem duas vidas diferentes e do meu portão para casa eu sou pai e marido e não quero falar de trabalho, não quero mais... Não tem como. A energia vem junto. A gente no trabalho, a gente fala... sobre a família, a gente fala sobre uma discussão que teve, a gente fala... No churrasco, a no gente fala de churrasco, trabalho. Lógico. No churrasco você convida quem trabalha com você, então Exato, fica meio difícil. Mas uma coisa interessante que eu acho importante você explicar pra gente é essa conexão de missão e cultura na hora da contratação. A gente fala assim, às vezes... A empresa, o funcionário tem conflito com a empresa porque foi contratado de uma forma errada. Talvez os valores dele não se encaixem com os valores da empresa. Qual a importância que você vê nisso, nessa questão de que o sucesso de um colaborador dentro da empresa só vai valer se a contratação for feita da forma correta? Não, esse ponto é maravilhoso, né? Porque a gente tem lá uma metodologia que são as 9 práticas para você construir um great place to work. Isso eu escrevi no livro. Inclusive, o livro tem praticamente 9 capítulos, um de cada prática. Que legal. Né? E aí, adivinha qual que é uma das práticas? Eu brinco que são um dos mandamentos, né? Eu brinco que não são 10 mandamentos, a gente simplificou, são 9. Né? Um deles é contratar com foco na cultura. Né? É você contratar pessoas... Só te cortando rapidinho. Isso parece ser óbvio, parece ser muito óbvio. Sim. Mas mesmo sendo óbvio, tem muito erro em cima disso. Exato. Então, vai ser legal você colocar esses apontamentos. Mas eu queria que você acrescentasse, se você puder, o que é o óbvio que a gente perde. E por isso a gente acaba caindo nos erros da contratação errada, etc. Porque tem um erro óbvio, o currículo encanta. Esse é o problema. Aí muitas das vezes o líder, né, o RH, enfim, contrata o currículo, mas esquece que por trás daquele papel tem alguém, um ser humano. Sim. Né? Nossa, essa pessoa se formou em tal universidade, a melhor top do Brasil, né? Nossa, trabalhou naquela consultoria, naquela empresa que é maravilhosa. Nossa, aí foi Nossa, forte. Até... Não é? É forte isso. Aí, contratação certa. Quem disse? Né? Quem disse que essa pessoa combina com nossas crenças, nossos valores, nossa missão, como você muito bem disse, sabe, Lucas? Nosso propósito. Então não adianta, né? Eu vou fazer uma brincadeira óbvia, que, nossa, tem o melhor currículo aqui para trabalhar na nossa empresa que fabrica carnes, né? Mas só que a pessoa é vegana, entendeu? Tipo assim, meio óbvio. Então não vai dar certo, então é meio óbvio. Então, a gente tem que tomar cuidado com relação a isso, né? Então, é contratar com foco na cultura e, principalmente, recepcionar também essas pessoas com foco na cultura. Muitas das vezes a gente esquece que é a integração, o onboarding, que a gente chama, né? Ele é muito esquecido. Então, a pessoa vai lá, é contratada e fala assim, senta aí e começa a trabalhar, boa sorte, né? Mas tem todo um aculturamento, uma curva de aprendizado na empresa. E quando a gente fala de liderança, tem um outro erro muito típico que ainda hoje acontece, que é: você está indo tão bem tecnicamente, mas tão bem, que agora você vai ser promovido para líder, para gestor de pessoas. E quem disse que a pessoa que é boa tecnicamente naquilo que fazia vai ser boa como gestor de pessoas e liderando as outras pessoas? São competências diferentes. Sim, sai do técnico e vai para como é que... Não sei se tem um nome, mas tipo, ele vai começar a gerir. Gerir pessoas, e não só o negócio, não só a técnica, né? Então até tem um dado que eu trouxe no livro, da Gallup. Olha que dado curioso e chamativo. Eles falam que, mundialmente, pelo estudo que eles fizeram, 70% dos líderes não estão preparados para a sua função. Caraca. E aí, 70%? 70%, dado global, tá? Nossa. Aí, quando você vai, eu entendo, para colocar no livro, eu mergulhei nesse dado, eles falam que 100% das pessoas não são formadas para ser líder. Então, por exemplo, eu estou na faculdade de engenharia. Então, eu estou sendo formado para ser engenheiro, não para ser líder dos engenheiros. Sim. Entende? Estou na medicina, estou sendo formado para ser médico, não para ser líder dos outros médicos, né? E, de repente, se tudo vai bem, alguém dá um tapinha na minha costas e fala: parabéns, você está sendo promovido, agora você vai ser líder dos outros. Ok, o que eu tenho que fazer? Quando você fala assim, se formar para líder, às vezes uma pessoa que está ouvindo assim vai pensar, pô, o cara deve fazer faculdade de liderança. Deve ter uma pós-graduação em liderança. E eu tem, acho que... né? Já tem, de uma forma mais moderna tem, mas Mas a
a liderança, quando você fala nesse sentido, é mais experiência de vivência com outras pessoas que... Aí vai entrar um assunto top. O que é liderança? Porque ficou muito aberto, deu um monte... Pra gente que já vive nesse meio, acabou de abrir aqui um monte de ponto de interrogação. Pô, será que eu fazendo uma faculdade de liderança, eu serei um líder? O nome líder tem um peso muito maior do que uma formação. Pra você, é fácil linkar isso ou ainda tem, assim, as ramificações que te fazem pensar que a verdadeira liderança é aquela que é aprendida na prática? Vou fazer uma metáfora. Eu quero me casar, então eu vou fazer uma faculdade de como ser um bom marido. Vai dar certo isso? É estranho. Eu vou encontrar algum amor da minha vida porque eu fiz uma faculdade? Não, né? nada a ver. Talvez isso até ajude, né? Ajude uma coisa ou outra, aprender e tudo mais. Assim como as pós-graduações, enfim, algumas especializações em liderança podem ajudar, né? Um livro como esse pode ajudar. Liderança, ela é uma competência. Tem gente que a gente nasce líder. Eu discordo, assim como a grande maioria dos autores de liderança discordam. Não é uma coisa que você não é nata. Falou, a pessoa fala, nossa, aquele era um líder nato. Parece assim, né? O médico ou a médica, sei lá, tirou da barriga da mãe, a criança fala, olha, nasceu um líder, viu? Parabéns, né? E tem muito isso do líder nato, viu? Aqui. Então tem muita gente que acredita em liderança nata, mas uns falam, mas quando eu vejo uma criança pequenininha ali liderando, não significa que ela nasceu assim, significa que ela tá no entorno dela sendo empoderada pela família. O poder do ambiente, de novo. O ambiente, de novo, que despertou nela essa vontade de estar ali à frente. Ah, vamos brincar de esconde-esconde, os outros vão, né? Então, por que liderança é uma competência? A competência é o famoso chá, né? Que a gente sempre já ouviu falar. Isso também é uma questão técnica, né? Que é o conhecimento, habilidade e atitude. Por isso, chá, né? Onde que a gente consegue conhecimento sobre liderança? Em vários lugares, num podcast como esse, né? Num livro, numa palestra e por aí vai. E é importantíssimo, né? Para toda competência tem que ter conhecimento. A habilidade... Aí é mais complicado, porque a habilidade na prática. Como você aprendeu? Vocês dirigem? Vocês têm Sim. Você aprendeu a dirigir como? Praticando? Não foi no PowerPoint, Dirigindo. né? Vou chegar aqui colocar um PowerPoint agora, como Não dirige. foi no simulador. Não foi no simulador. É na prática, vai numa rua mais deserta, tal, alguém foi do seu lado e você foi aprendendo a dirigir, né? É habilidade na prática. O mais importante de todos é o último que eu falo agora. Atitude. É você querer ser líder e querer pelas razões corretas. Porque tem gente nas empresas que querem ser líder porque vai ter maior salário, que vai ter mais benefícios, vai ter mais vantagem. Ou status e poder. Errado, eu brinco, né? Assim, sinalzinho do errado, né? Então, é querer ser líder pelas razões... Quais são as razões corretas? Você perceber que ali você pode inspirar mais gente, você pode direcionar mais pessoas e, principalmente, que você pode deixar um legado. Qual é a diferença entre legado e herança? Herança é aquilo que você vai deixar para as pessoas, não é isso? Deixei um carro, deixei uma casa, é o que você vai deixar para as pessoas. Legado é o que você vai deixar nas pessoas. Então, quando você quer realmente ascender a uma posição de liderança, é porque você quer deixar um legado para as pessoas, nas pessoas, né? Então, acho que esse é meio filosófico isso, mas eu acredito que isso seja verdadeiramente uma liderança. E a partir dali, se a pessoa quiser ser líder, aí sim, vem as 9 práticas que eu comentei, de saber contratar, saber inspirar, saber escutar, que a gente vai aprendendo dia após dia. E qualquer um pode ser um líder, na sua opinião? Desde que queira, acho que sim. Se eu quiser ser líder pelas razões corretas, eu acredito que sim. Se eu não acreditasse nisso, eu não trabalharia com o que eu trabalho, né? Que é dar palestras, treinamentos, workshops. Se eu não acreditasse nisso, não daria certo o meu trabalho. Eu acho interessante, porque eu fico me colocando toda hora no lugar de quem, de repente, está ouvindo a gente, ou assistindo a gente, né? E eu acho interessante um tipo de pensamento. Por exemplo, eu já me peguei num passado um pouco distante, me pensando o seguinte: caramba, eu quero, mas eu não sei como. Eu sinto que às vezes eu sou, que nem como você colocou no exemplo, o carinha que na hora de falar brincadeira, vamos brincar disso. Todo mundo quer brincar. Então, peraí, eu tenho traços de liderança, mas eu não tenho clareza sobre o que é liderança e eu não tenho clareza sobre como ser um líder. E todo mundo que eu olho ao meu redor está numa posição acima de mim. Então, eu tô objetivando algo que eu não tenho clareza e eu não sei como alcançar. Quais são os primeiros passos para que eu adquira essa clareza e consiga me aproximar desse objetivo, sendo que é o que eu acabei de perceber que talvez eu goste. Eu não sei se eu gosto ainda, talvez eu goste. Aí tem a ver também com o entorno, tá? Porque, por exemplo, quando você percebe que você tem vontade de, aí pode ser por 2 razões, uma boa e uma não tão boa. A boa é, você tem um líder inspirador. Então, você tem um líder que te inspira tanto que você fala, poxa, como eu gostaria de ser como ele ou ela. Legal. A ruim é, eu tenho um líder péssimo, como eu gostaria de ser diferente dele.
Esse é mais difícil porque aí você tem que ter uma sensibilidade, quase que uma presença de espírito de ser aquela pessoa que vai virar o jogo. Vai mudar o jogo. Existe uma reflexão muito forte que diz assim, ó, em ambiente opressor, quando o oprimido vira líder, ele se torna o opressor. Caraca. Isso é forte, né? E Caramba, são pouquíssimos. nunca tinha pensado É, é uma tendência. E são pouquíssimos que vivem num ambiente opressor e quando se tornam líder, começam a ser líderes inspiradores. É mais raro isso. Então, por isso que nas melhores empresas para trabalhar, por exemplo, a gente costuma ver mais líderes inspiradores, porque tem mais referência. Nas empresas muito ruins para trabalhar, primeiro que nem fazem pesquisa com a gente, porque nem querem saber. Fala assim, já sei que não sou um bom lugar para trabalhar. Aqui manda quem pode, obedece quem tem juízo mesmo, né? É muito cacique pra pouco índio. E o que mais me deixa triste nesse sentido é que a maioria das empresas são assim ainda hoje, Lucas. Caraca. Infelizmente, se você observar, o ano passado nós tivemos um número recorde de empresas que participaram tentaram, né, pleitear uma posição nas melhores empresas para trabalhar. Foram 6 mil empresas. Quantas empresas tem no Brasil? Eu ouvi isso hoje. Boa. 40 milhões de CNPJs ativos. Você me deixou mais triste ainda agora. Porque a gente observa que a gente tem um universo que parece grande, né? 6 mil empresas, dentre 40 milhões. Por isso que quando você vai conversar com amigos, familiares, a maioria vai trabalhar não porque quer, mas porque precisa. E aí liga com algo que você já contou aqui. Quando eu, que sou vizinho da Dona Maroca, olho a Dona Maroca em Paris sendo valorizada pelo que ela tá fazendo, eu quero estar ali também. Exato. Então acaba que essas empresas que incentivam não só o funcionário, assim, o colaborador de uma forma superficial, mas incentivam no propósito, por exemplo, eu acho que ela sente vontade de trabalhar quando ela acorda. Não tenha dúvida. Então isso daqui é algo que não tem, a maioria não tem. Algo que deveria ser o básico e não é o básico, acaba se transformando no diferencial e faz com que os melhores queiram estar ali, né? E mais do que isso, a gente não faz isso só porque, nossa, como eles são bonzinhos, as melhores empresas para trabalhar, nossa, eles têm um coração tão bom, né? Aqui, ó, gratiluz, né? Não, isso é uma estratégia de negócio, claro, só que essa é uma estratégia que não é tão racional, não é na planilha de Excel que se faz, é uma estratégia que tem que ser genuína, ela tem que ser de dentro para fora. E olha o que acontece. Essas empresas, não por coincidência, são as melhores em termos de rentabilidade, de produtividade, de encantamento e fidelização de clientes, que é o que inovação, que é o que todas as empresas estão procurando. Olha que dado bem legal que eu trago para vocês agora. Janeiro do ano passado, então fez um ano agora, 2022, foi lançado um índice oficial na Bolsa de Valores do Brasil, a B3, Bovespa, né? Chamado Índice GPTW. O que significa isso? As empresas que têm capital aberto para você ir lá e botar ação nessas empresas, investir nelas, e que, tem que ser um E, né? E que tem o selo das melhores empresas para trabalhar, fazem parte de um clubinho, eu brinco. Que né? legal. É esse indicador, desse índice. E esse clubinho está apresentando índices superiores ao que a média da Bovespa traz para os acionistas. Então, vocês acham que é uma brincadeira? Né? Vamos abraçar a árvore? Lógico que não é. Né? Os acionistas, eles querem rentabilidade. Então, eles vão olhar as empresas que, claro, e está muito ligado, claro que tratam melhor seus funcionários, mas está muito ligado também a uma tendência mundialmente hoje falada, que é o ESG. Né? Que é as empresas que estão preocupadas, ou aqui no Brasil a gente fala de ASG, né? Que estão preocupadas com o ambiente, ou environment, né? Com a questão social e com a questão da governança corporativa. Os acionistas de hoje não querem mais ganhar dinheiro em cima de empresas que estão acabando com as matas, poluindo os rios, maltratando seus funcionários, porque fica até mal para eles. Né? Então, as empresas que estão cuidando desse lado de forma genuína estão se dando melhor, inclusive, nas suas ações. É uma tendência. É, uma super tendência. Eu acho que todos nós já passamos por essa experiência e eu vou trazer aqui 2 tipos de pessoas, né? E eu gostaria que você fizesse uma análise desses 2 tipos. Nós já tivemos experiências de pessoas que, por exemplo, no meu caso, a experiência foi muito mais forte, de que eu olhava para a pessoa e falava assim, putz, que vida lastimável esse cara viveu. Porque o cara passou 30 anos na mesma empresa, 30 anos. E aí você fala, nossa, que bonito, o cara trabalhou tudo isso na mesma empresa, nunca foi mandado embora, muita gente já passou por lá e o cara continuou e hoje era pro cara ser o chefe. E aí você pensa por esse lado, você acha tudo bonito. E aí, de repente, você vai conversar com o cara vai aposentar
E ele, não aguentava mais. Graças a Deus, chegou minha aposentadoria. É esse tipo de cara. Agora aí eu vou viver, né? E aí você olha e fala pro cara assim, pô, mas caramba, o cara viveu 30 anos no lugar onde ele não suportava. Uhum. O cara... E aí, era pra ser uma saída gloriosa, acaba sendo um alívio. Pô, não aguentava mais, ó, todo dia aquele tal. E por outro lado, você tem uma outra pessoa que trabalhou arduamente 30 anos ali naquela empresa e no momento que ela vai se aposentar, ela chora, ela não quer ir embora, ela quer ficar, mas precisa ir para que outras pessoas venham. E aí, você sente a emoção diferente. Como é que você vê isso, assim, esses dois polos, para que a pessoa que está assistindo a gente aqui mesmo, não tenha essa sensação de que, puta, vivi 30 anos de uma forma errada e lá na frente talvez eu me arrependa se eu chegar a esse nível, né? E isso é muito forte, Lucas, pelas novas gerações também, né? A gente vê que as gerações que estão adentrando no mercado de trabalho hoje, elas não suportam mais o que as gerações anteriores, nossos pais e avós suportavam, né? Porque talvez para as gerações anteriores, a questão da estabilidade era um valor, né? Não, eu preciso estar estável, eu preciso ter um emprego, né? Uma vez uma moça falou assim pra mim, ela falou, por que você volta a trabalhar todo dia nessa empresa? Ela falou, porque eu tenho meus boletos motivacionais. Eu achei o máximo, né? Mentiu, não mentiu. Eu até postei no Instagram outro dia assim, motivação pra ir trabalhar todo dia cedo. Conta de água, conta de luz, internet e gasolina. E é uma motivação legítima, é normal, eu também tenho, todo mundo tem seus boletos. Porém, o que as melhores empresas, os melhores líderes fazem não é só entregar o salário, né, ou quantos mil, reais, sei lá, você ganha, para poder pagar esses boletos. Porque isso toda empresa faz. É entregar um outro tipo de salário, que a gente chama de salário emocional. Isso é muito legal, esse tema a gente trabalhar, porque assim, eu vou te pagar, normal, então eu vou te pagar um salário, tomara que seja um salário justo, e nas empresas que não são boas para trabalhar, geralmente não é, né? É para você pagar os seus boletos que você tem que pagar, que vai te dar essa motivação de se acordar. Porém, eu quero te entregar algo a mais. Eu quero te dar reconhecimento, eu quero te dar oportunidades, né? Eu quero dar uma viagem, como aquela que eu te falei lá da Maroca. Não precisa ser para Paris, pode ser para Aparecida do Norte, como eu brinquei. Mas às vezes a pessoa fala, nossa, a empresa não precisava fazer isso e me deu, né? E por aí por diante. Então, assim, isso acho que vai alimentando esse outro lado dessa pessoa que se aposentou, que você disse, a segunda pessoa, e fala, nossa, chora, não queria ir embora, queria permanecer, porque ali ela constituiu muito mais do que vínculos empresariais, ela constituiu uma segunda família. E isso é legal demais. No livro, eu conto a história da Dona Rose. Posso contar pra vocês? Uma história linda? Opa! Por favor. Dona Rose trabalha numa empresa também que é meio difícil de concorrer, né? A Disney. Tá? Caraca. E eu conheci uma essa empresa história... chata, né? Uma empresa chata. E eu conheci essa história lá. A gente tem um treinamento na Líder Internacional que a gente vai pra Orlando, a gente fica 7 dias lá, uma vez por ano a gente faz treinamento. Leva algumas pessoas aqui do Brasil para conhecer na prática uma filosofia da Disney. A filosofia é, abre aspas, o encantamento do cliente externo é a consequência do encantamento do cliente interno. E a gente vai tentar hackear essa frase por 7 dias, entendendo as práticas, os bastidores e por aí vai. E em dos momentos, eles contam a história da Dona Rose, você falou 30 anos, né? Ela trabalhou 55 anos na Disney. Nossa. Claro que ela meio já era... século. né? Meio século numa única empresa. Ela já era aposentada, mas continuou, a Disney permitiu que ela continuasse trabalhando. E o mais curioso dessa história não é só o tempo de casa, que é realmente algo de cair o queixo. 55 anos na mesma empresa. 55 anos fazendo a mesma coisa. Caramba. Ela nunca mudou de área, nunca mudou de departamento. Ela trabalhava na área de recepção no parque. Então, quando você está entrando no parque, tem os recepcionistas que ficam ali na catraca, tal, pegando os convites, ingressos e por aí vai. E quando ela realmente completou 55 anos, já era hora de parar, já era uma senhorinha de idade e tal, né? Fizeram uma festa, uma comemoração, parabenizando ela, realmente uma despedida à altura. E aí fizeram uma entrevista com ela e perguntaram, Dona Rose, por que a senhora nunca quis ir para outro departamento? Ficou 55 anos trabalhando na mesma área. E ela disse, porque se eu fosse trabalhar no outro departamento, eu perderia a oportunidade de dar o primeiro sorriso para as pessoas que vêm conhecer a gente do mundo inteiro. Nossa. Uma resposta à altura de alguém que veste não é maravilhoso? a camisa. Isso é propósito, gente. Então, às vezes, nossa, 55 anos fazendo a mesma coisa, ela estava encostada. Ela não estava encostada, ela tinha encontrado um propósito de vida. Dizem que tem 2 dias importantes na vida do ser humano, né? Primeiro dia, o dia que nasceu. Segundo dia, o que descobre por que nasceu, né? Eu acho que a Dona Rose, ao fazer aquele trabalho e sorrir para as pessoas pela primeira vez, descobriu o porquê que ela tinha nascido.
Isso é legal, porque às vezes a gente acha que propósito é algo gigantesco. Nossa. Deixa eu né? fazer o foguete para ir para Júpiter. Não tem nada a ver. Às vezes o Exato. propósito de vida é simplesmente eu quero estar aqui para dar o primeiro sorriso para quem entra no Pronto. parque. Eu quero estar aqui É. porque eu quero e é aqui que eu quero ficar. Eu quero então- encantar as pessoas. Esse era o objetivo da. E a Disney tem uma coisa muito forte, que é o seguinte: você sabe que quem trabalha na Disney não é empregado da Disney, né? Não é funcionário. É membro do elenco. Membro do Exatamente. elenco. Ele chama de membro do elenco, cast member, né? Você sabe que esse cara aqui trabalhou na Disney, né? Trabalhou, né? Você Trabalhei. lembra dessa história? Aham. E aí, o que acontece? O que eu acho mais legal dessa estratégia, é uma estratégia, no fim das contas, né? Chamar as pessoas de membro do elenco, uma estratégia genuína, porque assim, independente se você vai ser o Mickey e a Cinderela, ou se você vai fritar hambúrguer o dia inteiro na lanchonete, você vai ser considerado e principalmente tratado como membro do Isso show. é muito legal. E quando você tá lá na lanchonete pra comprar o seu lanche já com fome, a Disney não é o Mickey. A Disney é o atendente que tá ali pra te servir. Quando você vai no banheiro pra usar o banheiro, a Disney não é a Cinderela. A Disney é aquele banheiro limpo que alguém tava ali limpando pra você. Então são as impressões que você vai ter naquele ambiente que vai dando um conjunto e você fala o que é a Disney. Nada mais é do que o conjunto de todos os cast members, os membros do elenco que você encontrou ao longo da sua trajetória naquele parque, naquele lugar. Numa empresa é a mesma coisa. O que é uma empresa? A gente às vezes faz a tradução, né, do marketing, que usa muito a história do customer experience, né, a experiência do consumidor, do cliente. A gente traz para o employee experience, que é a experiência do colaborador, né? Desde a hora que ele ou ela fez a entrevista para trabalhar na tua empresa, até a hora que eventualmente ele ou ela venha sair porque se aposentou, ou porque vai para uma outra empresa, ou porque sei lá o quê. Como que foi essa experiência? Quais foram as interações que essa pessoa foi tendo no dia a dia para dizer, puxa, essa realmente é uma boa empresa para trabalhar, ou Deus me livre, não chega nem perto, porque ali é horrível para trabalhar. Né? Então é o que a gente avalia sempre. Eu ouvi uma vez que num podcast, eu não lembro qual o nome do cara, mas ele disse assim que o primeiro cliente precisa ser o funcionário, Sem dúvida. o colaborador. Ele falava que ele nem utilizava a palavra empregado, funcionário, o colaborador. Uhum. O primeiro cliente precisa ser o colaborador. Se ele comprar a ideia, ele vai vender como vende um filme bom que ele assistiu no cinema, um restaurante que ele foi comer, porque ele quer que as pessoas ao redor dele tenham a mesma experiência que ele teve ao sentir aquela sensação. Naturalmente, né? Sentir Natural. na pele, Fala né? naturalmente. Ele recebeu... como é que eu vou explicar isso? Ele recebeu de tão bom grado aquilo que ele se sente na obrigação de vender para que outras pessoas tenham aquela mesma sensação que ele. E toda vez que eu vejo uma pessoa limpando algum lugar, seja um colaborador, um ajudante, um faxineiro, uma pessoa que está ali para zelar pelo local que eu vou usar, eu lembro da missão de cada pessoa. Isso. E me faz lembrar da história da NASA, que você fala que eu acho absurdo aquilo. A pessoa que compra, a função dela vai muito além de uma simples função. Ela compra o propósito do conjunto da empresa, ela compra a missão e faz aquilo como se aquilo realmente contribuísse pro sucesso final da missão. Você pode contar essa história? Eu amo Você essa lembra dessa história, não? Eu não me lembro totalmente. Cara, Isso é eu legal isso você aqui contar, ficou, acho eu que foi a vou coisa lembrar que de novo. marcou, né? marcou. Não, essa história é bem assim, ela aconteceu na década de 60, né, em 1961. E na época, né, o presidente americano era o John Kennedy, né? E eles estavam naquela missão, aquela história de corrida espacial, né? Quem vai chegar primeiro na Lua e tal. A famosa Guerra Fria. Exato. E aí a NASA, né, a Estação Espacial Americana, estava lá a todo vapor com o projeto Apollo. Até o filme, né, Apollo. Né? E aí o John Kennedy fez uma visita à NASA. Então ele foi até o local e começou a conversar com as pessoas, inspirar, né, para todo mundo fazer da melhor forma possível. Ele perguntava para as pessoas: e você faz o que aqui na NASA? Ah, aqui eu sou astronauta. Ah, que legal, parabéns, boa sorte lá no espaço, né? Você faz o que aqui na NASA? Eu sou engenheiro espacial, sabe? Então ele ia conversando. De repente ele encontrou um cara que estava com a vassoura na mão, varrendo o chão, com um carrinho de limpeza do lado dele, então nitidamente era o faxineiro. E ele também fez essa pergunta para esse cara: e você, o que você está fazendo aqui na NASA? E esse cara com a vassoura na mão respondeu: senhor presidente, eu estou levando o homem para a Lua. Cara, Olha que forte. Não fica... Isso é muito legal. Cê é louco. E aí, quando eu conto essa história em palestras, em treinamentos, eu pergunto assim: gente, se eu perguntar para você agora o que você está fazendo na empresa, você responderia mais do tipo: estou varrendo o chão ou levando o homem para a Lua?
né? Ou a sua equipe, se você é um líder, né? A sua equipe responderia que está varrendo o chão ou levando o homem para a lua. É claro que a gente também não tem que tampar o sol com a peneira, senão parece que o pessoal que está ouvindo a gente fala, nossa, eles estão falando de um mundo ideal, né? Um mundo que não existe, utópico. É lógico que mesmo nas melhores empresas para trabalhar, Lucas, vai ter dia que você vai estar cansado, vai ter dia que você não vai estar afim, vai ter um dia que vai ter um desafio Você não enorme. quer falar com ninguém. Você não quer falar com ninguém. Nós somos seres humanos, poxa. Agora, é claro que no frigir dos ovos e nessa balança, você desfruta mais do ambiente ou você tem mais negatividade, mais ônus de trabalhar lá? E isso se aplica Né? pra qualquer área, né? Qualquer Seja a coisa na gente em vida. casa com a nossa família, É. seja a gente no relacionamento de amizade. Por que eu tenho Exato. amizade com aquele? Qual é o propósito da minha amizade com aquele cara? É crescer? É somar junto? É estar ali pro que daí vier? Eu acho que É a vai lei da muito além da compensação, empresa, né? É uma lei da compensação. Compensa, né? Tem o meu esforço de um lado, mas tem uma compensação de outro. Isso vale para qualquer coisa, para fazer academia, né? Para fazer amizade, para ter um relacionamento afetivo. Isso é muito importante, né? Só um ponto que você falou, eu queria trazer uma outra história. Você falou assim, quando você sente, quando você vive, você acaba vendendo melhor aquele lugar, né? Meu primeiro emprego, né? Eu me formei em administração hoteleira, né? Então, meu primeiro emprego foi no hotel, como estagiário. Trabalhava no hotel aqui em São Paulo, chamado Grand Hyatt. É um hotel bem, assim, top, assim, 5 estrelas e por aí vai, né? E eu trabalhava como estagiário na recepção. Então, muitas das vezes eu tinha que vender aquele quarto. Vinha alguém lá, tem quarto hoje? Tem, sei lá. E custava caro, né? Na época, sei lá, custava 700, 800 reais, assim, uma diária, né? E aí, eles tinham uma prática, e eu morava na época com meus pais, né? Dividia o quarto com a minha irmã numa beliche. Então, a vida inteira eu dormi numa beliche. E aí, eu vendia aqueles quartos super chiques, super nobres, né? E eles tinham uma prática muito legal que eles chamam de bad experience. Não é de bad de ruim, não. É de experiência da cama. Experiência né? da cama. E aí, chegou a minha vez, né? Então, foi a vez que eu fui, pela primeira vez na vida, dormir numa cama king size, né? Então, eles me deixaram numa noite lá, dormir, usufruir do hotel, enfim... E como você acha que eu vendi depois de ter experimentado? Diferente. É assim, o antes é nítida diferença. Como que eu vendia antes? Aqui você vai ter um quarto, uma cama king size, não sei o que lá. Depois disso, você não faz ideia, né? Você vai ter uma cama que é fofa, macia, você vai se sentir nas nuvens. Porque é outra maneira, eu senti na pele como que era aquilo. E às vezes as empresas pecam nisso. Às vezes tem o vendedor ou a pessoa que tem que vender coisa que ele nunca experimentou na empresa, né? E aí isso é muito negativo para os negócios, inclusive. Você não consegue fazer uma venda verdadeira. Né? E você acabou de contar uma experiência que Great Place to Works aplicam. Poderia ser um outro hotel e o hotel nunca te daria essa oportunidade. Só que, por outro lado, para que você estivesse naquele Great Place to Work, você precisa ser diferente da maioria das pessoas para ser selecionado. As grandes empresas para se trabalhar, eu imagino que não trazem pessoas que eles não sentem que estão prontas ou que não estão alinhadas principalmente com a cultura deles. E a gente falou bastante durante nossa conversa sobre o poder do ambiente. Se eu venho de um ambiente que não favorece a minha liderança, um ambiente que às vezes pode ser que me traga traços tóxicos, depois de assistir esse podcast, essa nossa conversa, eu entendo que eu vou precisar mudar esses meus traços para me encaixar dentro das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Isso traz algumas reflexões que a gente falou. Primeiro, a da liderança. Eu preciso desenvolver a minha liderança se eu quiser ser um líder. Isso. Por outro lado, eu não preciso necessariamente ser um líder se isso não tiver a ver com o meu propósito. Mas eu preciso ter atitude de liderança, né? Que é Dona aquela... Rose. A Dona Rose, o rapaz da NASA, ele era o cara da vassoura lá e falou que estava querendo levar o homem para a Lua. A Dona Maroca. E eu queria que você falasse mais sobre essas atitudes. Não necessariamente a liderança que faz com que eu gerencie pessoas, mas a atitude que me torna um líder que não gerencia pessoas, mas que traz a cultura de liderança para dentro do meu ambiente. Se eu puder resumir numa palavra, a minha palavra escolhida seria protagonismo, tá? O que eu percebo muito é que tem pessoas que não são tão protagonistas, ou seja, ficam esperando as coisas acontecerem. E aqui na empresa o que é ruim é porque não tem o plano de carreira. É engraçado a pessoa ficar pensando que a empresa vai te entregar um manual assim, do seu plano de carreira, sabe? Então, você vai estar aqui agora, depois você vai ter que estudar inglês, aí depois você vai pular por outro cargo. Não existe nenhuma empresa que vai fazer isso. Plano de carreira quem faz é você mesmo, através do seu protagonismo. Eu digo pela minha própria história e a história de tantas outras pessoas que eu vejo que, conquistaram uma coisa, um espaço legal, assim, nunca ninguém me falou assim, essa é a porta que você tem que abrir.
Sempre fui eu que criei algum tipo de caminho e pavimentei. Claro que tive proximidade, tive Sim. ajuda, enfim, mas eu que fui ali liderando como protagonista para seguir e pavimentar esse caminho da abertura da porta, né? Então, acho que essa é a grande palavra que um colaborador para trabalhar em um Great Place to Work tem que ter, né? Para ser um líder verdadeiramente, independente de cargo, como a dona Maroca, como o cara da NASA, como a dona Rose, é ter esse protagonismo, de sentir que sim, eu sou protagonista da minha vida, eu faço parte importante. A empresa não seria a mesma se eu não estivesse aqui. Porque nada mais é que uma empresa é um CNPJ, né? Mas constituído pela união de todos os CPFs que estão ali. Eu falo que mesmo numa empresa de 100 mil funcionários, se um funcionário vai embora, essa empresa não é igual a que era ontem. Porque uma pessoa não está mais lá, outra pessoa está dentro. Então, por isso que a gente fala que a cultura de uma empresa, ela está o tempo inteiro sofrendo alterações, porque as pessoas mudam. O ambiente externo e interno muda. Então, isso é muito importante. Protagonismo. Caraca, o protagonismo, isso me encanta demais. Mas tem pessoas que não são naturalmente protagonistas e querem ser. Tipo, eu fico imaginando o cara que ele não tem atitudes de um protagonista, mas ele olha o que a gente tá falando e, putz, eu acho muito legal isso daí. Eu quero me encaixar dentro desse papo, eu quero me encaixar dentro dessas situações, dentro desses exemplos. Para essa pessoa, você acha que é possível se tornar protagonista mesmo que eu não seja? Sim, porque também eu acho que também tem a ver com uma competência, eu acho que tem a ver com a atitude. De você, se você quer, ótimo, bora começar a fazer. Como você disse, tem que querer. É, lógico. Eu vou contar a história de uma colega que trabalha com a gente, lá na YouLeader, o nome dela é Andrea, tá? A Andrea, isso é uma história há uns 3 anos atrás, ela estava trabalhando como estagiária, tá? Ela era estagiária de marketing. E aí, a gente estava nesse momento da pandemia trazendo alguns convidados para fazer, igual a gente está fazendo aqui agora, alguns convidados para fazer podcast, tá? A gente queria convidados cada vez mais, assim, né, top e tal. E aí, ela passou a mão no telefone e ligou para a secretária da Luísa Helena Trajano, mais conhecida como a dona do Magazine Luiza, né? Vamos dizer assim, né? Ou não, ela já tinha. E não é que ela conseguiu? Caraca. Então, assim, a gente conseguiu uma entrevista, um bate-papo em que o Rui fez com a Luísa Helena Trajano, porque a nossa estagiária foi lá, pegou o telefone e ligou. Tomou atitude. Tomou atitude. Isso é protagonismo, entendeu? E isso, claro, vocês acham que ela não teve um destaque? Óbvio que ela teve um destaque. Então, ela começou a ser olhada diferente. Ela, obviamente, ela foi, depois de estagiária, ela foi efetivada. Hoje ela trabalha na YouLeader com a gente. Ela lidera o marketing da YouLeader, né? Então, acho que são essas atitudes. Então, às vezes, parece que protagonismo, a gente pensa no teatro, no cinema, parece que você é a pessoa principal da empresa, né? Não é. É você ter pequenas atitudes que realmente te colocam no centro e fala, puxa, você foi e fez algo além. Algo que não se esperava e foi positivo para a organização. Eu acho fantástico a gente aprender de formas tão pequenas, assim, atitudes que você vai pegando e fala, nossa, eu nunca faria aquilo ali que aquela pessoa fez. E aí acende uma luzinha, né? Ó, eu tô parado no tempo e tal. E você falou da Disney, o Lucas trabalhou lá. E eu acho, porque eu tenho um filho de 6 anos, né? E ele adora assistir desenho. Foi da Disney e ele acha que é bom. Ele já relaciona bom. Ele fala assim, pai, ó, quando começa esse castelo, essas estrelinhas, é que o filme vai ser bom. Ele fala assim de qualidade, né? Ele fala assim, pai, é que o filme vai ser bom. Caramba. E eu acho que falta em todo mundo, seja colaborador, seja dona de casa, seja a gestora do lar, seja o pai, deveria assistir filmes da Disney. Por que eu tô falando isso? E aí vai ter um link que eu vou falar, não sei se vocês assistem desenhos da Disney e tal. Adoro. E tem um filme agora, não é tão antigo, acho que do ano passado, chama, não sei se é Encanto ou é Encantada? Encanto. É Encanto, né? A menina nasce, todo mundo que nasce vai na vela lá e a vela dá um dom. Você assistiu esse filme, não? Já. Dá um dom pra pessoa, né? Um tem o poder de falar com os animais, outro tem o poder da força e tal. E essa menina nasce, ela não tem poder de nada, né? Parece que a vela excluiu ela. E aí ela sente que ela não tem. Ela sente que ela tem alguma coisa, mas ela não encontrou ainda. E todo mundo acha que ela não tem. E no final ela é a chave principal para que a família continue de pé. Unir a família. E aí você percebe que esses desenhos da Disney, eles trazem realidades para nossa vida, né? Porque a gente vive em constante procura por alguma coisa que talvez seja o nosso propósito, talvez seja a nossa missão, e é preciso que algo aconteça para que a gente jogue para fora aquele propósito e mostre para todo mundo. Só que
vem aquela coisa, né? Eu não sei se é uma forma correta de a gente esperar acontecer alguma coisa, um impacto forte emocional para que a gente possa acordar. Ou para que a gente possa acordar quem tá à nossa volta. E foi exatamente o que aconteceu isso aí com essa estagiária. Ela não esperou que acontecesse alguma coisa ou que ela fizesse, até que as pessoas vissem ela como uma pessoa, um potencial forte ali para promover ela. Ela simplesmente foi lá e fez acontecer. Você acha que, baseado nessa ideia que eu falei do desenho e tal, as pessoas têm essa coisa dentro delas de que, eu vou esperar alguém me notar, eu tenho, mas eu não sei se as pessoas têm o mesmo pensamento que eu, todo mundo diz que eu não consigo e tal. Você vê isso ainda dentro de corporações, mas principalmente dentro das pessoas, tanto nos líderes quanto nos liderados? Eu acredito muito nisso, né? Eu acho que todo mundo tem a sua vela, né? Fazendo o paralelo aí com o filme Encanto. O ponto é você encontrar qual que é o seu dom, né? Porque eu realmente acredito que todo mundo tem algum tipo de dom, algum tipo de habilidade, alguma coisa que realmente nasceu para, como eu brinquei, né? O dia que nasceu, o dia que descobre o porquê nasceu. E o grande pulo do gato, no meu ponto de vista, é você conseguir conectar esse seu dom com algo que você possa contribuir e até ser remunerado por isso, né? Tem até um conceito japonês chamado Ikigai, bem interessante, Ikigai, né? Que fala disso, né? Ele fala, puxa, o que é o seu Ikigai, a sua razão de ser? É quando você encontra algo que você faz bem, você pode ser remunerado por isso e vai fazer bem para o mundo e por aí vai. Então, eles têm as intersecções, né? Quando você encontra essa sua intersecção, você fala, puxa, é para isso que eu nasci. E aí, você tem que ir atrás disso como protagonista para fazer isso acontecer na sua vida como um todo. Então, eu realmente acredito nessa história. E eu concordo contigo, né? Acho que a Disney, não são filmes infantis só, né? Ela traz muita reflexão para a vida como um todo, né? Pro adulto. Tem um outro filme da Disney que eu adoro, que é o Divertidamente. Divertidamente. Cara, aquilo ali tem tanta conexão legal que a gente pode fazer, né? Sobre os sentimentos, sobre as emoções, enfim. Então, vale a pena essa dica aí, né? Sempre tem o padrão do castelo com a estrelinha, né? Realmente tem sempre um padrão de sucesso, né? Muito top, bom. Acho que top. a grande palavra aqui desse nosso podcast sobre liderança é, na minha opinião, né? Não sei se você tem uma ideia diferente, mas é protagonismo. Sem dúvida. A gente vem de tanto eu quanto o DJ, de uma infância mais simples. Sim. A gente veio de uma comunidade e por isso que eu faço tanto essas perguntas relacionadas a e se eu quero, mas não sei, e se eu não tenho clareza, porque eu vim de uma realidade que eu não tinha nada de clareza. Eu não sabia o que eu queria. E o ambiente muitas vezes me levava a viver daquela forma. Então, até uma certa idade da minha vida, eu vivi de uma forma que eu simplesmente ia trabalhar. Era aquilo que a gente estava falando do cara de 30 anos na empresa que fala, finalmente me aposentei. Vou viver Tem que agora. vir. Meu pai falava, não vejo a hora de eu me aposentar. Porque esse é o ambiente que a gente acabou crescendo. Então, quando eu comecei a entrar em ambientes diferentes, começaram a aflorar algumas coisas diferentes em mim. Sim. Só que o que você falou sobre o protagonismo é algo que o ambiente da minha casa fazia com que eu tivesse essas iniciativas. E às vezes esse ambiente não faz isso de uma forma bonita. Tipo, o seu pai chegando lá e falando, filho... que Você nem pode, filme da Disney, né? Você pode, sabe quando acontecer aquilo? Então não era esse tipo de incentivo, era o tipo de incentivo do tô indo trabalhar, cuida dos seus irmãos, arruma casa, porque senão a chinela cansa. Esse era o incentivo. Né? Então, tipo, mas de qualquer forma existiu esse incentivo da iniciativa. E eu cresci sendo um cara que tinha iniciativa. E agora, cada vez mais eu entendo que isso é traduzido para o protagonismo. E aí uma história curiosa é sobre como eu entrei na Disney. Eu trabalhava em um lugar que eu já não estava gostando ali do lugar, estava procurando outras oportunidades. E aí surgiu uma vaga lá no... Eu esqueci o nome da empresa, eu acho que era o CIE. E surgiu uma vaga de estágio lá para Disney. Eu estava fazendo propaganda e marketing e se encaixava lá no que eles estavam procurando. A questão é que estava tudo em inglês. E eu era o cara que eu aprendi inglês porque eu lia lá a música em inglês e tentava traduzir algumas coisas no dicionário. Ou seja, eu não sabia inglês. Eu ficava fuçando. Só que eu comecei a pensar, e talvez isso esteja também nas habilidades de liderança ou de protagonismo, sei lá, você me corrija se eu estiver errado.
mas eu comecei a visualizar possíveis cenários. Sim. Então eu comecei a pensar, e se eu tiver aqui? Caraca, já pensou? Eu trabalhando na Disney? É. Putz, aí começava a vir o castelinho dos filmes lá. Cara, eu vou trabalhar na empresa que faz esse negócio aqui. Então foi um sonho que foi sendo alimentado a ponto de eu falar, eu vou dar uma de louco, eu vou me inscrever na vaga. Sem saber inglês. Eu não sei o que tá escrito ali, mas deixa eu tentar. E aí eu fui fuçando lá e fiz a minha inscrição. Aí do nada eu acho que é curioso, né? Porque às vezes você faz algo e aquilo não dá certo naquele momento. Sim. Mas depois as coisas desenrolam por conta de uma atitude que você teve. Uhum. De novo, protagonismo. Se você ficar sentado, nada vai acontecer. Exato. As oportunidades podem até aparecer, mas você não enxerga. Uhum. Não é que não aconteceu. Não, aconteceu, mas você não enxergou. É. E aí, depois de, acho que 3 anos, me chamaram pra vaga. Tipo, uma vaga que eu me inscrevi há 3 anos Olha atrás. só. Eu nem Aham, lembrava mais. aham. Quando ligaram falando, tenho aqui uma oportunidade de estágio da Disney. Eu falei, tipo, deve ser trote, né? Como alguém me liga falando que é da Eu nem me inscrevi em Disney? Disney. Eu nem me inscrevi, Eu nem né? lembro. Tipo, como alguém me liga falando que é da Disney? Nada a ver isso daí. E aí eu entrei numa questão de ficar estudando inglês para ir fazer entrevista em inglês, mas enfim, a questão principal é, se você não faz, Não vai cair do céu. nem a pipa que cai do céu cai Se no você seu não colo. correr atrás, você tem que você correr consegue atrás da pegar. pipa, né? Gostei dessa, gostei dessa. Tem uma coisa que você falou muito forte, acho que tem duas coisas, né? Primeiro, não sei se vocês já ouviram falar da jornada do herói. Tem uma Jornada história, do herói. E o herói, ele não se... Isso tem nos filmes da Disney, qualquer filme e tudo mais, né? Que tem muito a ver com protagonismo também. Ele não se faz no momento de mar calmo. O herói se faz na hora da agitação. tormenta, né? Da adversidade. Então é isso também. Acho que é pegar a oportunidade que você falou lá, olha, cuida dos seus irmãos, os irmãos deles, senão a chinela vai cantar. Você pegou esse momento de adversidade e vou transformar isso numa força, numa potência. Muita gente não constrói, se vê vítima, que é o contrário do protagonismo. Putz, eu sou vítima dessa situação, né? E aí dificilmente vai conseguir construir tudo essas coisas boas que a gente tá contando aqui dos personagens. Estão vendo aqui na nossa história, a Dona Maroca e por aí vai a Dona Rose, né? E a outra coisa que você falou, você começou eu achei isso o máximo, você começou a visualizar a possibilidade, né? Mas você teve uma iniciativa própria, né? Falando da Disney, eles têm você deve lembrar disso, né? Eles têm 4 chaves muito importantes da Disney, né? Que eles chamam de segurança, cortesia, show e eficiência. Então, todo mundo trabalha na Disney, ele recebe um banho de loja em relação à cultura e como atender o cliente, e que a segurança vem em primeiro lugar, depois vem a cortesia, o show e a eficiência, que é ganhar grana, né? Em 2020, eles acrescentaram a 5ª chave, que é a inclusão, tá? Que é ótimo, inclusive tá vindo muito nesse mundo, né, que tá clamando por essa história da inclusão social, da inclusão social, da diversidade e por aí vai. E aí, o que mais me chamou a atenção, várias coisas, mas recentemente a Disney publicou um teaser do novo live action, né? O filme com pessoas, com humanos. Eles têm feito muito isso, né? Teve o Aladdin, teve a Bela e a Fera. Mistura de... Os seres humanos, não fica só o desenho animado, nem em 2D. É o novo live action do filme clássico da Disney, A Pequena Sereia, né? E aí, como que é esse live action? Esse teaser, fundo do mar, mostra os corais, mostra os peixes, não sei o quê, e só mostra a cauda da sereia correndo, assim, né? E de repente entra numa caverna e finalmente mostra a sereia cantando um trecho da música mais conhecida do filme, né? Que é Parte do Seu Mundo. E quando foca, é uma sereia negra. Só que quando a gente lembra o desenho, a Ariel é ruiva, branquinha, branca, né? E aí, o que mais me chamou a atenção foram um vídeo que viralizou, não sei se vocês viram, de algumas mães e pais negros eu vi esse vídeo. filmando as meninas negras, crianças, Fantasiadas assistindo pela primeira vez o teaser. Então elas começam a ver, tá bom, Pequena Sereia. Aí mostra o mar, mostra o coral, mostra os peixes. De repente, quando mostra a sereia, essas meninas ficam de olhos arregalados. Algumas falam... Quebrou o padrão que a sociedade... Ela é como eu. Ela parece comigo. Ela fala, ela realmente é sereia? Uma perguntou, né? Que legal. E o que significa isso? Elas estão vendo que elas também podem estar lá. Elas estão dando a possibilidade de você, como você fez, por conta própria, Lucas, de se enxergar naquele ambiente. A Disney, tanto quanto outras empresas, estão fazendo assim agora. Você também pode se enxergar numa posição protagonista. Porque é muito difícil você só tem referências ruins, referências, né, de não ter pessoas lá naquela posição, e de repente quando você vê que existem essas possibilidades, você começa
a visualizar. Tem uma atriz que eu gosto tanto, falando nessa questão de diversidade, inclusão racial, que é a Viola Davis. Não sei se vocês conhecem ela. Recentemente, inclusive, ganhou outro prêmio, enfim. Muito boa. E uma vez quando ela ganhou, se eu não me engano, não sei se foi o Grammy ou o Oscar, ou Emmy ou Oscar, ela deu um discurso maravilhoso, que ela falou assim: somente quando a gente tem uma manifestação física de que algo é possível, você começa a se dar ao direito de sonhar. Eu vou repetir. Somente quando você encontra uma manifestação física de que aquilo é possível, você começa a se dar ao direito a sonhar. Isso me emociona muito. Eu vou me casar agora em novembro. Vou me casar com o Everton. Eu sou homossexual. E aí a gente estava nesse momento de escolher o buffet e tudo mais, o lugar que vai fazer. E eles vêm com muito aquela história, né? Ah, é seu sonho, não sei o quê. E aí teve uma hora que ele falou muitas vezes esse negócio de seu sonho, seu sonho. Eu parei para ele e falei assim: posso te falar uma coisa? Na verdade, isso aqui não é o nosso sonho. Porque a gente nunca se deu ao direito de sonhar em casar. Caraca. Porque quantos casamentos homossexuais vocês já viram? Né? Não é comum. Né? Ou mesmo na nossa idade de infância, né? Quem eram os gays na nossa infância? Era o Pit Bicha e Pit Bitoca. Total. Borboleta de Taubaté. Exato. Ou seja, eram essas expressões exageradas. Esses eram os gays, né? Então eu falei, talvez a gente esteja fazendo um casamento não porque era o nosso sonho, mas porque agora existe uma manifestação física que é possível a gente acreditar. O direito de sonhar. O direito de sonhar. Te deram o teu direito de sonhar. Então, acho que... Por que eu tô trazendo tudo isso? Que quando a gente fala sobre essa história de protagonismo, de você se ver numa boa empresa para trabalhar, você precisa ter as referências. E eu acho que esse talvez seja o grande trabalho do Great Place to Work e daí o líder. Trazer e construir novas referências para que as outras empresas e líderes falem, puxa vida, isso é possível. Preciso ir por essa referência. Porque, infelizmente, o que a gente mais tem hoje são as referências negativas. Então, se eu aprendo com o ruim, eu acabo me tornando ruim. Lembra? O oprimido vira o opressor. Então, acho que essa é a nossa missão. Trazer referências físicas e que aquilo é possível. Nossa. Agora, Cauê, eu ouvi a Nath, a Natália, a sócia, esposa do Minha Lucas, senhora. a senhora dele, e a gente tem uma amizade muito forte, né? Sim. Eu e ela. E nós outro dia, agora essa semana, a gente saiu junto e a gente conversou, e ela falou uma coisa pra mim que agora aqui fez todo sentido. Ela utilizou um termo que eu nunca tinha escutado, não sei se vocês escutaram, mas ela falou assim que todo mundo deveria aprender a ter responsabilidade emocional. Eu sou Eu responsável... descobri esse termo esses dias, eu Cara, não conhecia eu também não conhecia, Legal. eu fiquei absurdo assim. Cara, como é que eu não ouvi isso antes? Eu tenho responsabilidade pelo sentimento que eu vou gerar em você. Sim. As empresas precisam ter responsabilidade emocional na hora de contratar, na hora de incluir dentro da grade de colaboradores, assim como eu tenho responsabilidade em como eu vou gerar uma emoção no meu cliente. Ou seja, a responsabilidade emocional, ela tá ligada a tudo isso, né? Muito. E o mais interessante sobre a responsabilidade emocional é que a emoção, ela viraliza. Vou dar um exemplo. Você tá no trânsito, de repente alguém te dá uma fechada sem querer e você tá nervoso, você mete a buzina e dá um grito com essa pessoa. O que você fez com essa pessoa agora? Você depositou nela uma emoção, certo? E se essa emoção vai parar por ali? Provavelmente não. Provavelmente ela vai fazer isso no trânsito com outro, ou em casa, quando chegar com a família. Então, ela vai viralizando. Então, essa responsabilidade que você tem para com o outro, ela é muito importante. Qual é a emoção que eu quero deixar com vocês hoje nesse podcast? Com a pessoa que nós escutando ou nos assistindo, né? Então, quando a gente tem essa conscientização de que nós somos uma fábrica de emoções nos outros, a gente costuma pensar, puxa, que legal, a história do legado de novo, né? O que eu quero deixar nas pessoas? Né? O que eu quero viralizar nesse mundo, o bem ou o mal? Então essa é a ideia. Eu até vi um vídeo eu ia compartilhar com você e acabei esquecendo, não sei por que eu tava fazendo, que eu era no trânsito, o cara tava indo assim, e alguém do carro de trás filmou. O motoqueiro veio e aí a mulher foi entrar, e ele não viu que era uma mulher nem nada, e aí ele xingou, falou um monte de palavra lá e tal. Quando ele viu que era uma mulher bonita dentro do carro, aí na hora ele começou a mandar beijo. Olha lá, mudou do nada, né? Esse cara é bipolar. Pô, o cara depositou duas emoções. Eu fico imaginando a mulher dentro do carro. Que Ele ela depositou pensou? 2 vezes raiva. Ainda tá me cantando do nada. Me xingou e me cantou. Ele me ama, ele me odeia. Ô, Mas Cauê, isso é forte mesmo. A gente tem que... Isso tem um trabalho muito forte que também tem a ver com o protagonismo, que é de autoconsciência, de se autoconhecer.
Então, talvez, você perguntou, né, a pessoa está nos assistindo aqui, ela quer ser protagonista. Talvez uma das primeiras coisas que tem que fazer é ter um momento de autoconhecimento. Quem é você? Quais são seus pontos fortes? Né? O que você pode entregar de melhor para as pessoas? Como que está a sua vida financeira, pessoal, profissional, familiar, que a gente chama isso de roda da vida, né? Você vai olhar. Então, no momento que você vai se autoconhecendo, se autodesenvolvendo, a gente consegue entregar algo melhor para as outras pessoas. Uma das melhores frases de liderança foi uma professora que me disse uma vez. Ela falou assim, liderança significa o seguinte, pessoal, abre aspas, né? A liderança é uma arte e a principal obra desse artista é ele mesmo. Olha que forte isso. Liderança é uma arte. A principal obra desse artista é ele mesmo. E ela acrescentou dizendo uma coisa tão elementar, mas tão legal de trazer aqui, que é, gente, ninguém dá o que não tem. Né? Eu não posso te entregar um livro se eu não tenho um livro. Eu não posso te dar uma caneta se eu não tenho uma caneta. Então, eu não posso te conhecer se eu não me conheço. Eu não posso te desenvolver se eu não me desenvolvi. Né? Então, acho que a liderança, no fim das contas, começa consigo mesmo. Se você tivesse que voltar no passado... E hoje, com o conhecimento que... Inclusive, a gente já fez essa pergunta pra gente mesmo. Ah, legal. Se você tivesse que voltar no passado com o conhecimento que você tem hoje, qual seria o conselho que você daria pra você? Boa. A questão da maturidade, a gente vai pensando, né? Então, talvez, assim, eu falaria pra mim, Cauê, você não está no controle de nada. E no fim das contas é isso, né? A gente tá querendo sempre controlar as coisas, né? Assim, tudo sob controle, mas no fim a gente não tá no controle de nada, né? Então, assim, seja a melhor pessoa que você pode ser hoje, que no fim das contas isso vai voltar para você. Daqui 1 ano, daqui 3 anos, né? A Disney te ligou dali 3 anos e por aí vai, né? Tem uma história muito forte comigo, que acho que um dos maiores divisores de água que aconteceu na minha vida profissional foram em 14 minutos e meio, que foi o TED, né? Foram 14 minutos e meio do palco, que ali eu estive, e esse foi um divisor de águas. Eu não sabia que isso seria um divisor de águas, eu sabia que era uma grande oportunidade, eu sabia que é uma plataforma bacana, mas eu sei que muitas vezes os vídeos não viralizam, muitas vezes acontece que, não foi interessante, né? Mas o que eu sabia que eu podia fazer era dar o meu melhor, né? E eu não dei meu melhor sozinho, né? Então eu fui, conversei com pessoas que poderiam me ajudar a desenhar aquele roteiro, a pensar nas emoções. Eu não fiz sozinho aquilo, né? Nossa, do nada, disso. Né? Eu assisti o seu... E ficou achei magnífico. Então, eu subi sozinho no palco, mas por trás daqueles 14 minutos tiveram horas de preparação, com pessoas que me ajudaram, com um amigo, o Gustavo Pena, que tá na capa do livro ali, que é um coautor do livro, foi um dos roteiristas do TED pra mim, enfim... E, claro, com as histórias que eu fui contando. Então, eu acho que o sucesso, ele sempre vem a partir da construção do que você faz com muitas pessoas que estão ao seu redor. Ninguém faz sucesso sozinho, né? Então, acho que eu não sabia que esse vídeo ia viralizar, eu não sabia que ele ia ser um divisor de águas, mas eu sabia que eu podia dar o meu melhor naquele momento. Então, acho que se a gente der o nosso melhor a cada vez, as coisas devem acontecer da melhor forma possível. Eu acho que, inclusive, foi nesse TED aí que eu escutei a história do cara da NASA. Eu acho que sim. E acho a que história foi lá. da Andrea também, que eu não é da Andrea. A história de você trabalhando no hotel também. Eu pego, são 14 minutos só, né? Ele não pode passar disso, 15 minutos. Então a gente tem que escolher as melhores histórias ali e tentar conectar o nosso público. Então, essa foi a história, a ideia do TED, né? Caraca, eu acho que a gente vai sair daqui hoje... como é que diz o cara? Acitocinado de como ser um bom líder na vida pessoal, né? Não pensando só no trabalho. Porque essa é a ideia. A gente é líder em tudo, num grupo de amigos, vai jogar bola, o cara que dá as tampinhas, o cara que dá os coletes. Pronto. É visto como líder, né? E talvez essa seja a oportunidade, a gente tá falando sobre oportunidades, né? Talvez essa seja a oportunidade para você que tá assistindo a gente ou para você que tá ouvindo a gente se inspirar e virar o jogo ou potencializar esse jogo que você já tá, que você que tá assistindo, ouvindo a gente já tá jogando. Sem dúvida. Você tem mais uma dica final aí que você queira deixar para a pessoa que tá assistindo, para que ela cresça como um ser humano mesmo, consciente de tudo que ela precisa fazer para se autodesenvolver nesses pilares. Eu sei que você falou ali da balança, né? Eu não sei se a média para você é uma coisa que você acredita ou não, mas o que você falaria para essa pessoa que ainda precisa ajustar para chegar na média, porque talvez a balança esteja um pouco pensa para um lado? Eu acho que assim, acho que como eu falei, né, a questão de faz o seu melhor que você pode hoje, sabe? Isso vai. E o autoconhecimento, como a gente já tinha falado um pouco anteriormente, eu acho que essa é uma outra grande dica, sabe? E existem várias técnicas para isso. Por exemplo, a famosa
e é muitas vezes ainda não tão creditada assim, terapia. Né? Tem muita gente que acha que terapia é só pra quem tá com depressão, quem tá sofrendo. Eu comecei a minha, hein, DJ? Começou? Então. Comecei essa semana. Terapia, gente, é pra qualquer pessoa. E não é pra quem tá bem ou pra quem tá mal, na verdade. É pra qualquer momento. Porque esse é o momento que você... É interessante demais, que você vai conectando na terapia os seus pontos, sabe? Puxa, nossa, vivi isso essa semana... Aí você não parou pra pensar, mas realmente isso que você viveu tá conectado a algo que você fez lá atrás. Então ela vai te ajudando a se entender. E a partir do momento que você se entende melhor, você consegue entender qual que é o melhor que você pode oferecer pro seu ao redor, na empresa, na família, né, no trânsito, como a gente falou. Até porque se entender não é matéria de escola, nem de faculdade, nem curso que dá no trabalho. Não é técnico. Não é técnico, né? É o que a gente chama de soft skills nas empresas, né? É uma habilidade comportamental. As pessoas que melhor se conhecem tem mais inteligência emocional. Aí tem muito a ver com o que foi falado para você, né? Dessa responsabilidade emocional para com o outro. Acho que tudo vai se conectando. Então, e é muito difícil a gente se conhecer, né? Porque se entender, porque a gente é muito complexo, né? Não é uma planilha de Excel que vai te dizer quem é você, né? Então, a partir desse momento você consegue entregar o melhor para o seu ao redor. Acho que essa é uma grande história. Demais. Demais. Ou, como é que é? Mude o ambiente ou mude de ambiente. Exato, acho que tem isso também. Às vezes o ambiente é tão intoxicante, eu falo, aqui não é o meu lugar, né? Ou às vezes, sabe o que acontece também? Tem gente que trabalha na melhor empresa para trabalhar, na número 1, mas aquele lugar não é para ela. E tudo bem, né? Pô, aquele lugar não é pra mim, talvez não significa que ela vai ter que ir pra um ambiente ruim pra trabalhar, mas aquela cultura, aquele ambiente ou aquele projeto não é pra mim, né? E tudo bem. Engraçado que é fácil de perceber, né? Isso, e a gente... É nítido, né? Às vezes a gente dá murro em ponto de faca. Mas é lógico. fácil, pô, eu não tô contente com o que eu tô fazendo hoje, ou tá um saco trabalhar aqui, o cara tem que ficar reclamando toda hora, ou aquela... Pô, e aí a pessoa, sei lá, parece que se acomodou viver no ruim. Mas talvez o ruim pra ela não seja pra outra pessoa. Exato. E ela não tem essa consciência de que se ela tomar atitude e sair, ela pode abrir espaço pra uma outra pessoa que se encaixe naquele ambiente. Por isso que a gente fala, só pode dizer que aquela empresa é boa pra trabalhar ou não quem lá trabalha, não quem tá de fora. Você não pode olhar e falar, nossa, como que essa empresa aqui é boa pra trabalhar? Ué, você não trabalha lá, você não sabe como que é o dia a dia. Por isso que um dos principais segredos, volto para aquele ponto inicial, é contratar com foco na cultura. Eu vou dar 2 exemplos aqui, tá? O famoso Google é um great place to work. Assim como o Banco Bradesco, né? Que é uma empresa totalmente diferente, certo? Uma empresa muito mais séria, mais sóbria, tá? Outra toda colorida, tem jogo de videogame. Qual que é melhor? Depende. Porque se eu pegar um do Google e levar para o Bradesco e um do Bradesco levar para o Google, eles vão odiar. Não é toda empresa que se adequa ao padrão Google. Exato. E o Bradesco também é um ótimo ambiente de trabalho, mas para aquelas pessoas que eles contratam, que gostam daquele ambiente mais sóbrio, né, mais números, mais exatos e tudo mais. Então, acho que não existe uma fórmula secreta. Se ela existisse, ela já teria sido vendida já, muito cara, inclusive, né? É você trazer pessoas que combinam com o seu jeito de ser, com o seu propósito, com a sua missão, e ter líderes ali que inspiram, que tratam bem as pessoas, que dão oportunidades, que dão feedback, reconhecem. Vai ter dia ruim? Vai ter dia ruim. Mas no frigir dos ovos, a maior parte dos dias vão ser desfrutes, vão ser alegres, vão ser felizes. Isso quer dizer, às vezes tem alguém que se sente muito diferente. Eu sou muito diferente, eu não dou certo em nenhum lugar. Ainda bem que você é diferente. Tem uma empresa que é diferente também, tá esperando por você. Exato, acho que todo mundo tem esse espaço. Agora é claro, a empresa busca negócio, né? Busca rentabilidade. Então não é só, porque aquela empresa é... Tá, mas o que você vai contribuir com essa empresa? Você é muito bom o quê? De marketing, de vendas, de Por isso se conheça. Se conheça. Então você vai ter que contribuir com essa empresa também. É uma troca. Sua habilidade vai potencializar qual setor? Exatamente. Vai trazer o que para a organização? Porque no fim das contas, a linha última do Excel é importante também, né? O resultado. Claro. Né? Não adianta, eu até brinco assim em palestra, quando eu vou dar treinamento, falo assim, nada adianta, né? Você encontra aquele colega que trabalhou com você naquela empresa antiga, fala, nossa, como era bom trabalhar lá, né? Nossa, era bom, era um great place to work, era bom demais. Pena que faliu, né? A empresa fechou as portas. Quer dizer, era um bom lugar para trabalhar, mas não tinha negócio, não tinha finanças. Então não adianta. Então, o Great Place to Work tem que estar conectado a uma empresa lucrativa, sustentável, saudável, né? Cara, esse bate-papo aí foi feroz hoje, hein? Eu já quero até pedir parte 2. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Não, mas foi muito bom. Cauê, sensacional. Você gostou ou não? Eu preciso nem falar, né? Muito bom. Cauê, brigadão demais. Obrigado por ter vocês, participado queridos. Obrigado com a de gente. Valeu, Cauê. Pessoal, então esse foi o Motivecast e o nosso objetivo é
com todos esses insights, essas experiências de vida marcante das pessoas que a gente trazem aqui, podem te ajudar a evoluir os pilares mais importantes da tua vida. Seja ele profissional, seja ele pessoal, seja ele familiar ou seja ele intelectual. Então, se você precisar melhorar esses pilares, conta com a gente, vem aqui, curte esse vídeo, se inscreve no canal para você ser avisado toda vez que a gente postar um conteúdo novo aqui. E vamos para cima porque a vida não para, a vida é uma evolução. Isso aí. A certeza que a gente tem é que a gente morre. É isso aí. E o que a gente deixa de legado, o que a gente deixa para que as pessoas lembrem da gente, é o que vai importar no final. Se a pessoa quiser te encontrar, como é que ela te acha? Tem aí as nossas redes sociais da própria YouLeader, né? @YouLeaderBrasil, LinkedIn, Instagram, mas também tem o meu particular, que é o LinkedIn é Cauê Oliveira, e o meu Instagram é Cauê M, de Machado, né? Que é o meu sobrenome, Oliver, Cauê M. Oliver. Então, já sabe. E duas coisas que ficaram aqui, tá? Você pode levar para sua empresa, pedido de uma passagem para Paris. Opa! E pra Disney. E o segundo, levar toda a equipe da empresa para Disney. Viu? Já fica as duas dicas aí. Só porque eu tava querendo o selo Great Place to Work. Agora ficou difícil. Agora ferrou tudo. Pra você ter o selo, tem que fazer isso aí, viu? Gente, brincadeiras à parte, muito obrigado aí por ficar com a gente até o final. E a gente espera no próximo episódio. Eu vejo vocês no próximo episódio. Um abraço, gente. Valeu. Obrigado, Cauê. Obrigado, tchau, gente.